Quando pensamos em ecoturismo, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Florestas? Rios? Montanhas? O Brasil ele tem uma diversidade paisagística grande, uma diversidade de patrimônio grande. Os visitantes vêm fazer uma trilha ali de caminhada para conhecer algumas cavernas e quando chega aqui eles encontram um universo. Coisas que nem conseguimos imaginar. A perna da bailarina ela tem aí aproximadamente 28 metros e ela está registrada no Guinness. Marcas de povos antigos que aguçam a nossa curiosidade. De forma geral, as pinturas continuam e vão continuar sendo muito enigmáticas. O que quer dizer, o que significa? Beleza. Eles tiveram cuidado com a beleza. Né? E tudo isso é uma informação que nos torna orgulhosos dessa memória, que nos torna não órfãos de um passado. Vamos te levar para uma viagem no tempo e colocar um novo destino na sua lista de desejos. Você tem cânions em vários outros lugares do mundo. Você tem sítios arqueológicos em outros lugares. Você tem cavernas em outros lugares. Mas você tem pouquíssimos lugares no mundo que reúnem esses três atrativos num local só, como é aqui, né? O parque tem funcionado como porta de entrada para a região, mas a região como um todo tem um potencial turístico muito grande, né? A gente está muito próximo do São Francisco. Geralmente eu costumo dizer que ele está escondidinho aqui no extremo norte de Minas, né? O parque ele abrange 3 municípios, né? Januário, Itacarambi e São João das Missões. A gente está a 170 quilômetros de Montes Claros, 600 quilômetros de Belo Horizonte. A história, a cultura regional norte-mineira, ela é muito rica, né? A gente está muito próximo aqui da Bahia, né? Então a gente tem uma certa influência da cultura baiana e da cultura mineira, né? E isso traz para nós assim, uma riqueza cultural enorme assim, para o povo norte-mineiro. O que nós observamos no Peruaçu é um mosaico de vegetação. Nós temos então, descendo do norte, a Caatinga, que é um bioma exclusivamente brasileiro, né? Um bioma que se desenvolveu em áreas bem secas, suculenta, com cactos, com bromélias, mandacarus, chiques-chiques. Nós temos aí vindo do centro do Brasil e do sul o Cerrado, né? O segundo maior bioma brasileiro, e ele está ocupando aí partes mais altas, né? Do nosso relevo. E nós ainda temos aqui alguns remanescentes de Mata Atlântica, que são aí o que sobrou de períodos anteriores, períodos antigos, em que essa região choveu mais e a Mata Atlântica conseguiu chegar até aqui. E além disso, nós ainda vamos ter uma formação vegetal bem peculiar do Brasil, que nós chamamos aí popularmente de matas secas, né? Chegando no parque, é preciso passar pelo centro de visitantes. É onde se faz os procedimentos de entrada e encontra o seu condutor. O nosso primeiro atrativo foi a Gruta do Rezar. E o nosso condutor foi o seu Getúlio. Meu nome é Getúlio, bispo da Rocha. Em 63, eu vim para trabalhar com minério. Chumbo, cobre, zinco, fluorita, calcita, barita, calamina, vanádio. Vim para ficar 15 dias combinado e acabando de estar com 54 anos. E para mim, eu troquei a sabedoria que eu tinha na mineração, que eu tinha muito conhecimento em mineração, hoje eu passo para as cavernas. Hoje eu passo para as cavernas essa sabedoria.
Aqui o seu Getúlio foi profundamente modificado. Ele é o condutor de mais idade do parque. O minerador, você sabe que o garimpeiro destrói as coisas, o garimpeiro é o destruidor, onde se usa de explosivo, onde usa tanta coisa, mexe com a natureza, com a fauna, a flora, mexe com tudo. E o condutor, ele passa a ser conservador. O caminho para a Gruta do Rezar não é difícil. A trilha ida e volta tem de 2 a 3 quilômetros. Mas essa caminhada exige um pouco do seu preparo físico. É que no final tem um desafio: subir 500 degraus para chegar na caverna. O condutor ele funciona como um guardião. A gente tem uma proximidade durante a visita com um patrimônio espeleológico e com o patrimônio arqueológico. Então, por isso a obrigatoriedade do condutor. Então, eu vou usar, eu vou visitar, mas a próxima pessoa vai poder passar pela mesma experiência. Por que Caverna do Rezar? Caverna é um lugar de respeito. Caverna é um lugar de silêncio. Caverna é um lugar de segurança. O povo acreditava que se tornava um lugar sagrado, né? Mas de 120 anos para cá, não se tem história de ninguém vir aqui rezar. É coisa antiga. Certamente colocou esse nome rezar, porque antigamente vinha gente fazendo essas considerações aos povos antigos. Para mim, no meu conhecimento, toda caverna que tem aqui, ela é de rezar. Não é só essa. Toda caverna é de rezar. Porque o turista chega, levanta as mãos e fala, meu Deus, meu Deus. E ali ele expressa um louvor, uma adoração secreta. Toda caverna, por causa da beleza, por causa da boniteza e por causa da história, a longevidade delas. O parque foi criado em 21 de setembro de 99, com esse objetivo de proteger os recursos hídricos da bacia do Rio Peruaçu, todo o patrimônio arqueológico e espeleológico da região. Entretanto, a estrutura de visitação, a implementação da visitação, ela é recente. As trilhas elas foram implantadas entre 2014 e 2015. Para o grande público, aquele pessoal que visita sem o objetivo acadêmico, o parque ainda é muito novo, né? O parque ele tem em torno de 80 sítios arqueológicos catalogados, indícios da presença humana em torno de 12 mil anos atrás. E as unidades estilísticas, né, encontradas, elas indicam uma sucessão de ocupação. Então, você teve um grupo de pessoas que passou, saiu e depois um novo grupo. A gente tem o sítio do Boquete. De lá foram retirados 7 esqueletos. Tem criança, mulher e homem adulto. A Lapa do Boquete foi o nosso próximo destino. E, para nossa surpresa, encontramos uma escavação arqueológica acontecendo durante a visita. O meu nome é Eliane Shin, eu sou arqueóloga. A minha pesquisa na Bacia do Rio São Francisco, com foco no Vale do Rio Peruaçu, principalmente na Lapa do Boquete, que é esse sítio, né, maravilhoso. Esse sítio foi pesquisado durante 25 anos e a escavação ficou aberta. E aí é como que uma janela única para o passado, né? A gente consegue ver todo o perfil da ocupação humana dos últimos 11, 12 mil anos, né? Vir para o Peruaçu, conhecer o Peruaçu através da arqueologia, aí você vê que você tem uma conexão, esses povos ancestrais. Olha, vocês têm uma coisa para se orgulhar, cara. Nós não somos os primeiros, né? As pessoas vivem aqui há milhares de anos. E é um privilégio a gente poder chegar num lugar desses e pensar, nossa, sou só mais um, quantas gerações de pessoas já passaram aqui, né? Não tem isso, os portugueses descobriram o Brasil em 1500. Não, as pessoas já viviam aqui há milhares de anos, né? O Brasil já tinha sido descoberto.
A conservação e a arqueologia estão intimamente conectadas, principalmente num ambiente como um parque nacional, né? Onde a gente tem a preservação ambiental, a gente também tem a proteção do patrimônio arqueológico, né? O Vale do Rio Piraçu é reconhecido internacionalmente como um lugar, assim, tem uma preservação excepcional de vestígios arqueológicos e que a gente sabe que ficarão preservados por muitos anos por causa do parque, né? Nós temos um passado muito antigo e hoje a gente tem que preservar isso. Isso tem que ser, inclusive, a prioridade. Tem que ter isso em mente, que é uma responsabilidade de todos nós. É do parque, mas é nossa também. E assim seguimos para mais um atrativo, a Lapa dos Desenhos. Meu nome é Samuel de Brito Santos, condutor ambiental no Parque Nacional Caverna do Peruaçu. Esse parque ele representa a história da minha vida. Eu vou fazer 60 anos, durante 60 anos, toda a vida minha foi aqui, eu nunca fiquei um mês fora daqui. A Lapa dos Desenhos é o atrativo mais impressionante quando observamos as pinturas rupestres. Esse sítio chama atenção não só pela beleza do lugar e quantidade de pinturas, mas pela altura que elas foram feitas. Eles tinham alguma árvore bem próximo dos paredões e que eles subiam nela, através deles, como se fosse um andaime para fazer os seus registros. Não só na altura, mas também a gente vê muito sobre uma sobreposição, aquela competição de quem foi o último registro. E quando a gente se defronta, por exemplo, com um paredão como de desenhos, né? Você fica impactado, né? Pela beleza, pela estética daquilo, né? E aí muitas pessoas chegam e falam assim, mas com o que eles pintavam, né? Os materiais utilizados nessas pinturas, né, os pigmentos, eles são de origem mineral. Então nós vamos perceber aí principalmente rochas que contêm ferro, né? O ferro ele é interessante porque ele pode ter óxidos com cor vermelha e óxidos com cor amarela. Então isso aí já nos dá dois pigmentos que são aí os mais abundantes. Essa região, que ela também tem muito manganês, os óxidos de manganês originam esses pigmentos de cor escura, o preto. E ainda temos algo, né, com uma cor branca, que é atribuído, né, principalmente a óxido de zinco, né, e também a ossos moídos. Todo esse material, todos esses pigmentos, né, eles eram adicionados de um fixante, né, uma gordura que podia ser de origem animal ou vegetal. E essa feliz combinação, né, de pigmento, o fixador e a rocha fez com que essas pinturas, então, conseguissem se manter aí por essa janela de tempo superior a 10 mil anos, né? Eu vejo sempre a visitação como uma porta para aproximar a sociedade, né? É comum as pessoas visitarem vários parques sem ao menos saber que aquilo é um parque nacional. O turista que visita o parque, ele sai daqui transformado, ele aprende coisas novas e com certeza eles voltam para casa com novas informações. E a partir do momento em que realmente o visitante ele se identifica com a paisagem, com a caverna, com o sítio, começa a defender esse patrimônio. A gente não cuida daquilo que a gente não conhece. E a visitação, ela é trazer esse conhecimento, né? As pessoas vão conhecer a importância daquela região. Você mostra um pouquinho do que está sendo preservado através daquele parque. Era chegada a hora de encontrar o nosso próximo condutor e encarar o desafio do Arco do André. A gente está aqui agora na trilha do Arco do André. É a maior trilha do parque, em mais ou menos aí uns 10 quilômetros de extensão.
A trilha do Arco do André possui bem poucas intervenções e é ideal para as pessoas com um perfil mais aventureiro. A gente vai seguir aqui, vai passar por alguns mirantes, o mirante das 5 Torres, o mirante do mundo inteiro. O mirante, como o próprio nome sugere, é um ponto alto da trilha. Localizado na borda do cânion, proporciona uma ampla visão do maravilhoso cenário esculpido pelo rio Peruaçu. Mas a aventura está só começando. Depois a gente entra pelo vale, por dentro do vale, entre os paredões, e de lá a gente atravessa o arco, que é um arco de mais de 100 metros de altura, encaixado dentro do cânion do Peruaçu, assim. Depois que a gente atravessa o arco, tem um trecho um pouco mais técnico, né? A gente desce muitas pedras. Tem trechos onde a gente passa entre blocos mais apertados, assim. Tem lugares onde a gente tem que pular de uma pedra para outra. É um trecho com mais obstáculos, digamos assim. Depois, Lapa do Cascudo. A caverna tem esse nome por causa dos bagres cascudos que tinham lá na caverna. Quando o rio enchia, ficava cheio de bagre lá. A gente entra de um lado e sai do outro, do maciço rochoso, por dentro da caverna. Depois que a gente atravessa da Lapa do Cascudo, a gente pega um trecho de trilha. Da trilha a gente chega na Lapa dos Troncos. Outra caverna fantástica, linda, maravilhosa, com jogo de luz. Até passar pela frente da trilha dos desenhos. Até o centro de visitantes de Janelão novamente. Então é uma trilha que desafia um pouco mais o visitante. O vale está encaixado num maciço rochoso, né? Um maciço de calcário, assim. Nesse maciço rochoso, funcionava como se fosse um obstáculo, né, para o rio. E o rio começou a escavar essa rocha. Essa relação das cavernas com os rios, elas são uma relação muito íntima. Na prática, as cavernas se formam por ação da água. Essa ação pode ser uma ação mecânica, ou seja, um fluxo de água com muita força, erodindo a rocha e moldando a caverna, ou nós podemos ter um processo lento em que a água atua principalmente de forma química. E o que nós percebemos então é que, devido à infiltração da chuva lá em cima, na parte superior, essa água então vai abrindo caminhos preferenciais e chega um momento em que isso colapsa. Então esses
tetos, essas porções de teto se desabam, fazendo essas aberturas que nós chamamos de clarabóias. Em outros casos, você perde totalmente o teto das galerias e vai abrindo o cânion, que aí foi se formando o Vale do Peruaçu, né? O grande estreito do Vale do Peruaçu. Assim. O parque nos reserva ainda mais algumas surpresas. Me chamo Camila, sou condutora do Parque Nacional Caverna do Peruaçu. Uma das primeiras mulheres a ser condutora aqui do parque, né? Trabalhar no Peruaçu é um privilégio, né? A gente está na Lapa do Caboclo. É uma trilha bem curtinha, né? De 500 metros. Considera ela como uma trilha leve. Crianças, idosos podem visitar esses registros históricos que a gente tem aqui. Por que Lapa do Caboclo? Por causa de uma pintura rupestre que retrata um caboclo. E tradição caboclo foi a primeira vez encontrada no Peruaçu. A gente vai ver a grande concentração desse estilo de pintura, que elas são mais geométricas. Elas estão bem espalhadas assim na parede e em grande escala, né? Vocês vão ver que são pinturas grandes e sem sobrepor umas às outras. Essa tradição de pintura rupestre você nunca vai encontrar em outro lugar. Logo ali, do lado da Lapa do Caboclo, tem início uma outra trilha com destino à Lapa do Carlúcio. E é nesse caminho que temos a oportunidade de conhecer mais sobre as transformações dos biomas tão típicas da região. Vamos passar por alguns mirantes, que é o mirante da Mata Seca. O mirante dos cactos. A gente vai ver as transformações dos biomas. Cada estação do ano a gente tem uma vegetação diferente. Quando você chega na época de chuva é uma coisa, quando você chega na época de seca é uma coisa completamente diferente, né? A gente vê muito do impacto que os visitantes sentem com relação à característica da mata seca, né? Ele praticamente não vê plantas com folhas. É essa mata seca que cai a folha durante os períodos mais secos do ano. E aqui no Brasil, o maior fragmento que sobrou dessas matas secas é justamente aqui na região do Vale do Rio Peruaçu. Vamos chegar na margem do rio, que aí a gente vai ter as gameleiras gigantes, que é uma beleza à parte. E assim a gente vai entrar na Caverna do Carlúcio. Que é uma caverna com monumentos, né, que são os espelhotemas. Nós temos espelhotemas incomuns pelo tamanho e também pela variedade. Um dos processos geoquímicos mais bonitos do planeta é o que acontece no calcário a partir do momento em que essa rocha ela começa a ser dissolvida pela chuva que cai, nessa chuva ligeiramente ácida. E quando essa água atravessa o calcário e chega dentro das cavernas, esses sais que estão dissolvidos começam a se reconstituir, formando os espelhotemas. A depender da forma como essa água percola, se ela percola pela parede, com um filme, com uma cascata, se ela percola através de pequenos gotejamentos, você vai ter diferentes tipos de espelhotema, diferentes tipos de formação. Você vai ter as estalactites.
estalagmites, que são formados a partir do gotejamento. Você vai ter grandes travestinos, que são formados a partir de percolação de água, tipo pequenas cachoeiras e cascatas dentro da caverna. Eu me chamo Joaquim Ângelo da Silva, sou condutor ambiental local. Uma caverna muito bonita, tem um nome de bonita mesmo, né? Ela é totalmente escura, a gente não visualiza nem a mão da gente no rosto, então por isso que tem que ter muita luz boa. Ela também requer um certo cuidado, né? Tem que andar nas trilhas toda demarcadinha. Uma caverna com uma grande concentração de espeleotemas. Também ainda continua trabalhando, tem muitos estalactites trabalhando lá dentro, né? Que a gente pode observar, se a gente fazer um silêncio lá dentro e apagar as luzes, a gente vai conseguir escutar alguns pingos d'água dentro da caverna. Nós temos um hall de mais de 50 espeleotemas comuns e alguns espeleotemas raros. E aqui no Peruaçu nós temos espeleotemas com significância científica. E nós podemos citar as elictites da Gruta Bonita, né? Ele cresce para cima, assim, sabe? Ele sai pela lateral, principalmente quando uma estalactite ela é interrompida, que ela entope o canal dela da água, ela estoura de lado, ela sai, aí como não tem a corrente de vento lá dentro, a tendência dela com a pressão da água é subir. Vamos fazer uma visita no abrigo do índio. É um abrigo muito tranquilo, né? É um percurso curto que qualquer idade pode estar visitando. Ele é um abrigo com várias pinturas rupestres, né? E tem um mirante que pode estar olhando todo esse território aqui. Ali era como uma escola de pintura. Os pais deixavam eles lá, ia para caça e pesca, né? E suas atividades. E lá as crianças ficavam com alguém adulto, né? Talvez as mães, fazendo essas pinturas. E eu sempre falo que você tem que conhecer todas as que estão abertas à visitação, porque são experiências completamente diferentes e complementares. E assim caminhamos para o nosso último destino, o atrativo mais fascinante e visitado do parque, a Gruta do Janelão. Você passa pelos atrativos menores para chegar no Janelão. No Janelão você consegue encontrar um pouquinho tudo que tem nos outros de forma individual. É uma caverna muito bonita, sem dúvida uma das 10 cavernas mais bonitas do mundo. O Ateliê Janelão, ele se destaca por ser um dos maiores sítios com pinturas e também se destaca por estar na entrada da caverna do Janelão. Com certeza esse é o sítio que atualmente é mais visitado dentro do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. Grupos
nômades ainda, né, grupos pequenos, né, de pessoas, começaram a explorar esse ambiente, né, e registraram essas pinturas. Eles viviam de coleta, né, exploração de recursos, e uma vez que esses recursos se findavam, eles buscavam outras áreas. Quando você olha essas pinturas, você vai ver um mosaico, uma mesclagem que iniciaram-se há 12, 13 mil anos, mas vieram distribuídas no tempo até algo bem recente. Às vezes os ocupantes retocavam as pinturas que já existiam, às vezes eles faziam pinturas novas e às vezes eles pintavam por sobre as pinturas que existiam. Nós temos aí aproximadamente 4 quilômetros de caverna. Desses 4 quilômetros, a visitação turística ela só ocorre em 1,5 km. 1,5 km de ida e um retorno pela mesma trilha, somando mais 1,5 km. As trilhas foram todas, né, montadas em cantaria, ou seja, nós temos aí escadas onde as pedras, né, foram perfeitamente encaixadas, né, visando aí um bom deslocamento dos visitantes. É uma trilha média, né, nós podemos ter aí a visita de pessoas, né, jovens, crianças e até mesmo pessoas idosas. Tem essa particularidade de ser uma caverna de grande porte, toda iluminada. E, inclusive, o próprio nome Janelão já é uma alusão a esses grandes pórticos que a caverna tem. Esse pórtico de entrada, que é aproximadamente aí 80 metros de altura por 60 metros de largura. E até o ponto final de visitação, nós vamos ter 4 clarabóias, né? O que são essas clarabóias? São esses buracos de teto que permitem aí que a luz solar entre dentro da caverna. Clarabóia é quem está dentro da caverna e vê o buraco no teto. E a dolina é quem está fora e vê a caverna para dentro. E nós vamos então ver que existem plantas dentro da Gruta do Janelão. O que a torna ainda ímpar, né? Porque as cavernas clássicas elas não têm luminosidade e, obviamente, não se desenvolvem plantas. O Janelão quebra esse protocolo de caverna. Nós vamos ter plantas aqui dentro que vão superar 40 metros de altura, porque elas vão estar crescendo em busca de luz. Uma caverna que nós chamamos de caverna de alta energia. Basicamente, o que de vida tem lá fora, nós vamos ter aqui dentro. E se nós temos a vegetação, né, a fonte primária de alimento, nós também vamos ter insetos e aves que habitam lá fora visitando esse ambiente. Vamos perceber que algumas aves usam esses buracos das rochas para fazerem seus ninhos e procriar. Também vamos ter a presença de mamíferos. Nós não podemos esquecer, né, que estamos em uma região semiárida, seca. A única fonte de água é o rio Peruaçu. E dentro do Janelão, através das clarabóias, nós vamos ter aí trilhas onde os animais que estão habitando as matas, né, do compartimento superior, eles descem principalmente à noite para tomar água, né? Nós vamos conseguir ver pegadas de onças, pegadas de roedores, fica tudo registrado aí, né, no sedimento que fica no leito do rio. É engraçado encontrar os grupos distintos dentro do Janelão, por exemplo, porque você perde um pouco de noção de tamanho. E aí você tá lá andando, caminhando, de repente você avista um grupo lá longe e você leva um tempo para identificar que aquilo é um grupo de pessoas. Putz, aquilo é o pessoal que tá lá na frente. As fotos, elas não conseguem passar a grandiosidade do parque. É um título que o Janelão tem.
é apresentar dentro dele, né, a maior estalactite do mundo. A perna da bailarina, ela tem aí aproximadamente 28 metros e não é só a importância pelo tamanho. As condições climáticas e geomorfológicas da nossa região foram muito especiais aí, a ponto de permitir que uma estalactite tão grande fosse formada e principalmente que ela permaneça até hoje. Praticamente o tamanho de um prédio de 9 andares. Porque aqui dentro do janelão, quem vê, às vezes não tem essa noção da dimensão real do que é a perna da bailarina. Esse local que nós estamos, onde está a perna da bailarina, aparece no Guinness Book como Jardim do Éden. É um paraíso em termos de paisagem e de beleza cênica. O parque ele tem potencial internacional. E chegou o momento de descobrir o interior. E quando eu falo interior, não só o interior cerrado, o interior vegetação, o interior serras, mas o interior cavernas, né? É a questão de se ter orgulho do seu patrimônio, né? Boa parte dos brasileiros ainda vê as cavernas como um local inóspito, como um local de risco, um local sem beleza. Se nós estivéssemos em um outro país, Europa ou América do Norte, o nosso fluxo de turistas seria muito maior. Peruaçu não tem quem chegue aqui que não se sinta tocado, né? Ver essas pinturas rupestres, ver as cavernas, ver a nossa beleza natural, o Peruaçu é mágico. Isso aqui é uma terapia. Quando você chega aqui, você se entrega de alma e coração para aqui para dentro e esquece os seus problemas. Aqui, realmente, é um tratamento para o psique da gente. A gente chega preocupado e sai despreocupado. Quem não gosta? Quem não tem o prazer de estar num lugar desse? Escutando as árvores cantar, que maravilha você estar dentro de um lugar desse. Então é muito grande. A gente se sente pequeno dentro de uma igreja tão grande. E a gente é uma referência. Todo mundo devia estar aqui, devia vir aqui pelo menos uma vez, né? Para ver essa natureza e para ver essa natureza como que a ação humana pôde potencializar a natureza. Para a gente se orgulhar isso e criarmos uma identidade pré-histórica. Ontem era a cultura da destruição e hoje a cultura da conservação. Hoje tem que conservar. Eu não pensava com 75 anos eu ia ser um condutor. Não é que eu pensava isso. Para mim é uma riqueza muito grande. É muito raro você ver um condutor com 75 anos. Muito raro.
Quer dizer, eu faço isso porque coisa boa é quando você faz o que tem vontade, que você gosta. Isso é a melhor coisa que a gente fazer, o que a gente gosta. E eu gosto muito, tem um privilégio para mim, é ser um condutor. O parque fez eu chegar até aqui, me deu esse conhecimento.